Bom dia, boa tarde, não sei que momento você está assistindo essa aula, como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Que a família esteja aí em casa, protegida, que vocês estejam conseguindo passar por esse momento da melhor forma possível. Vamos lá para a nossa segunda semana de aula então, né? De videoaulas, de acordo com o roteiro aí. Espero que vocês estejam acompanhando, que estejam com facilidade de acessar as atividades, tá, gente? Caso alguém não esteja conseguindo, por favor, mandem mensagens pra gente, de mais diversas formas, na plataforma Positivo. Eu também tenho lido os comentários que vocês deixam na descrição dos vídeos no YouTube. Tento responder sempre na medida do possível as perguntas, os questionamentos. No Positivo eu tenho respondido os pais, tá bom? Se vocês também tiverem alguma dúvida, assim, que precisem de ajuda, de auxílio para chegar até o material e vocês ligarem na escola, a escola está à disposição para ajudar vocês. Então, por favor, não deixem de realizar as tarefas. Se vocês souberem de algum colega que não está conseguindo, né, que as atividades não chegaram até ele, que vocês possam nos ajudar informando, ou se vocês tiverem alguma condição de enviar o material para ele, né, também possam fazer isso para a gente se ajudar. E só para lembrar que nessa semana que passou, teve aqui o teste do SPE com você, né? E ele é muito importante, é bem necessário que todos os alunos realizem. Eu sei que já está disponível, a gente recebe, né, o quantitativo de alunos que realizou o teste e a porcentagem de acertos. Eu ainda não tive acesso aos meus, ainda não abri o arquivo, né? Mas eu sei que vocês realizaram, eu já vi que a maioria fez, então que ótimo, parabéns. Mas quem não fez, por favor, faça o teste. Essa semana, toda sexta-feira, nós teremos um teste, né? Ao final da semana, para isso é uma forma da gente compreender mesmo aquilo que está sendo consolidado em casa com vocês, o que os alunos ainda não conseguiram pegar, né? A gente fez. Esse foi o primeiro teste que passou na primeira semana, então eu sei que é muita adaptação. E agora nós vamos partir para a segunda semana, então quem não realizou, por favor, realizem. É a maneira que a gente tem de ter um feedback de vocês de uma forma melhor, ok? Então, começando a nossa aula de hoje, do dia 1/4, né? Proposto aí pelo roteiro, a gente vai fazer uma aula de correção. Então, essa aula é bem importante também, porque assim vocês vão poder tirar toda a dúvida que tenha ficado da disciplina. Então, eu preciso que vocês peguem aí o livro didático, porque essas atividades que a gente vai corrigir agora é do livro didático, e que vocês acompanhem comigo mesmo. Se estiver indo rápido, vocês podem ir pausando, né? Então, toda vez que você teve uma resposta diferente, essa resposta não estava correta, você pausa o vídeo por um minutinho, vai lá, apaga e corrige. Não deixa para corrigir tudo no final, senão você vai ter que... Às vezes você esquece qual que era a resposta, você se perde no meio da correção, tá? Então, eu vou seguir, né, sem pausar, mas vocês podem ir controlando o tempo aí do vídeo da maneira que for melhor, tá certo? Então, nós vamos começar pela página 36 do livro didático e nós vamos retomando as matérias. Ao longo das atividades, a gente vai falando alguns conceitos, né? Só para lembrar, nós estudamos o capítulo 1 praticamente todo, né? Na sexta-feira eu vou findar com vocês esse capítulo 1. Nós precisamos avançar um pouquinho, porque de acordo com as aulas EAD do SPE com você, né? Eles estão um pouquinho mais à frente, então para vocês poderem ter esse paralelo junto com essas aulas, a gente vai tentar andar um pouquinho mais rápido do que a gente está fazendo, tá certo? Mas sem preocupações, nós vamos conseguir atingir aí o nível do SPE com você também. E então, relembrando aqui, no primeiro capítulo do livro, a gente viu camadas da Terra, a gente viu tipos de rocha e a gente viu sobre os fósseis e sobre o ciclo dessas rochas, né? Os fósseis na parte que as rochas contam histórias e como que essas rochas são formadas, o ciclo delas, como que uma se transforma na outra. Então, essas foram as 3 aulas da semana passada. Se você perdeu alguma dessas aulas, por favor, volte lá e assista, né? Para você até mesmo ter condições de realizar as atividades
tendo uma base para você poder responder. Não deixem de assistir às aulas, viu, gente? É bem importante. Priorizem essas aulas que eu estou gravando para vocês. Desculpa. Porque nós temos mais familiaridade uns com os outros, né? Eu sei para quem eu estou falando, eu consigo imaginar o rostinho de vocês aqui na minha frente. Vocês também já conhecem o meu modo de falar, de ensinar. E quando a gente retomar as aulas, nós vamos retomar comigo lá na sala, explicando dessa maneira para vocês. Eu sei do que eu falei, né? Então priorizem essas aulas, tá? Quando vocês forem assistir. Mas se tiver ficado dúvida, se vocês acharem ainda que foi insuficiente, vocês têm todo o apoio do Sistema Positivo para vocês continuarem assistindo as demais aulas e tirando mais dúvidas, tá? Então eu vou sempre deixar 2 sites, 2 links nas atividades, mas eu estou priorizando esses vídeos que eu estou gravando para vocês, sabendo da demanda que a gente tem. Então, tudo que eu tô colocando aqui, eu sei que é aquilo que vocês precisam realizar e eu sei para quem eu estou falando, conheço meu público. Então, se vocês puderem dar prioridade para assistir esses vídeos, eu acho que a gente vai caminhar melhor, né? Dentro daquilo que eu estou cobrando, daquilo que eu estou corrigindo. Mas o SPE com você, ele vai vir como um suporte muito bom de apoio, de auxílio, de ajuda, para tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Então, se vocês precisarem, não entendi a matéria, ainda tô com alguma dúvida, ainda não consegui responder tal questão, vai lá no SPE com você, assiste o vídeo da semana e sana as dúvidas que tiverem ficado, tá bom? Então, eu vou estar sempre deixando os 2 links lá para vocês. Então, vamos lá. Na página 36 do livro didático, eu pedi para vocês fazerem do 1 ao 4, né? Toda a página. E essa página, ela vai retomar lá a primeira matéria que a gente viu na quarta-feira passada, que foi Camadas da Terra. Então, vamos ver o que está pedindo aí no número 1. Relacione as camadas da Terra com suas principais características. Então, a gente tem aí as 3 camadas básicas, sem as suas subdivisões, lembra que a gente subdivide todas essas camadas? E aí a gente tem litosfera, manto e núcleo. E 3 características para você colocar lá. A litosfera é letra A, o manto é letra B e o núcleo é letra C. Então, você tem que colocar essa letra dentro lá dos parênteses, de acordo com a característica dessa camada que a gente vai ler. Então, por exemplo, litosfera. Qual característica dessas 3 ali é a característica de litosfera? Lembra lá, litosfera é o quê? É a primeira camada, a camada mais externa do planeta, não é? Então, é o solo, é aquilo que a gente está pisando, é essa parte aqui de fora. Tudo aquilo que a gente observa, que a gente consegue pegar aqui no nosso solo, é a litosfera. Então, qual dessas características abaixo é a característica que melhor se relaciona com a litosfera? A primeira, a segunda ou a terceira? Vamos ver. De acordo com o que a gente tem aqui, a letra A vai ficar lá embaixo, na última, não é? Ó, apresenta rochas e minerais sólidos. Então, litosfera, a característica dela é essa. Então, você tem que marcar lá na última opção, letra A. Apresenta rochas e minerais sólidos. Seguindo, manto. Qual que é o manto? O manto é a camada abaixo da litosfera, não é? Então, logo abaixo da litosfera, a gente tem o manto. Olha só a palavra, lembra que eu falei para vocês associarem palavras? Manto lembra o quê? Manto, magma, né? Então, na nossa camada onde é o manto, existe o magma. O magma é o quê? São rochas derretidas, não é? A característica dele é uma característica mais pastosa. Ele não é sólido, mas também ele não é líquido, tão fluido, né? Ele é um pouco mais pastoso. Então, qual vai ser a característica? A segunda, não é? Nessa região pode ser encontrado o magma. Só da gente relembrar, a gente já deu a resposta. Então, a segunda alternativa é B. E, por último, núcleo. Só sobrou uma, né? Mas vamos ler ela. Parte mais interna da Terra. Então, o núcleo, exatamente, é a camada mais interna do planeta. E ele também pode ser subdividido, né? E existe uma diferencinha básica, lembra lá? Que a gente encontra ferro no estado sólido. Qual que é? É o núcleo mais interno, né? E em outro a gente encontra ferro e níquel no estado líquido, que é o núcleo externo, certo? Então, na ordem ficou C, B e A, ok? Número 1, então, C, B e A. Eu não vou ficar mostrando muito assim pra vocês, ó,
porque a câmera não consegue focar nas palavras exatamente. Eu tô providenciando ainda um quadro para ver se eu consigo ir colocando lá para vocês não se perderem, tá? Mas na semana seguinte eu vou deixar aqui as fotos do livro com as respostas, que aí se vocês precisarem, vocês podem... essa semana mesmo, né, junto com esse vídeo eu posto nas atividades, tá? Vocês podem conferir, beleza? Então, 2, vamos lá. Senão a gente gasta muito tempo que nós temos que corrigir 4 páginas. As ilustrações a seguir representam as camadas da Terra. Sobre elas, faça o que se pede. Então, vai pedir 3 coisas para você fazer nessa figura aí. A primeira, escreva nas linhas pontilhadas o nome da camada que se refere. Vamos fazer um por um, então. Olha só, você tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas pontilhadas. Então, pensa, se a gente tem 5 linhas pontilhadas e a gente só tem 3 camadas básicas da Terra, o que você vai ter que colocar em alguma dessas linhas pontilhadas? As subdivisões, não é mesmo? Então, você vai ter que olhar de onde essa linha está partindo no desenho para saber se aquela linha ali está pedindo uma subdivisão ou não. Vamos lá para a primeira linha, a mais superior ali. Ela está vindo de uma parte do desenho que tem uma parte seca e uma parte úmida. E ela é a primeira em relação à crosta, ao planeta Terra. Perceba que tem o planeta desenhado ao lado, né? E aí ele ampliou a camada que ele quis retirar e tá te mostrando de onde está saindo. Então a primeira aí vai ser crosta terrestre, né? Crosta. Você nem precisa colocar terrestre, porque como ele puxou a setinha, ele puxou do meio, não dá pra gente saber se ele queria crosta terrestre ou crosta oceânica. Mas, crosta continental ou crosta oceânica, né? Mas se você colocar crosta ou crosta terrestre, tá correto, ok? Então, nessa não pediu subdivisão. Por quê? Repara, o pontilhado logo abaixo já saiu da primeira camada. Tá vendo que eles até fizeram uma linha dividindo? Se já saiu da primeira camada, não estamos nos referindo à crosta mais. Então, logo abaixo da crosta, quem que tá? O manto, não é? Mas vamos pensar aqui, ó. Temos mais 1, 2, 3, 4 desenhos, né? 4 subdivisões ali. Se eu colocar só manto, vai ficar 3 linhas para baixo. E aí só sobrou núcleo. Mesmo que eu subdividir o núcleo, eu vou ter o núcleo externo e o núcleo interno. E a terceira linha, eu vou pôr onde? Vou pôr o quê? Então, se você fizer assim, entendendo, né, que você tem as subdivisões e reparando de onde as linhas estão saindo, você vai ver que em algumas camadas tem que subdividir e outra camada não. Então, já vou dar a resposta geral. A crosta não tem que subdividir, você só vai escrever crosta terrestre. Já no manto e no núcleo, você vai subdividir os dois. Então, seguindo, a primeira a gente escreveu crosta. Na segunda linha, qual que é o primeiro manto que aparece? O superior ou o inferior? Superior, não é? Então, na segunda linha, manto superior. Na terceira linha, se a gente ainda está em manto, depois do manto superior é manto inferior. Na quarta linha, agora a gente já mudou de camada. Vocês viram que tem até... puxando lá de dentro, né? A gente tá na última camada. Se a gente já colocou as 2 camadas que são manto, só sobrou quem? Núcleo, não é? Mas como tem 2 espaços, é porque eles querem que você divida também núcleo. Então, núcleo externo e núcleo interno. Nessa ordem. Por quê? O núcleo externo é o que vem primeiro na camada e, por último, o núcleo interno. Então, novamente, como que ficou? Crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. Ok? Essa era a letra A da questão. Na letra B, do número 2, pede assim: pinte de amarelo a área correspondente ao núcleo. Então, de todas essas camadas aí, onde está o núcleo? Você já escreveu sobre ela, né? Então, é só você ir lá no pontilhado e achar onde está essa camada que representa o núcleo e pintar. Repare que ele falou núcleo. Ele não falou núcleo externo ou núcleo interno. Então, você tem que pintar as 2 camadas aí de núcleo, as 2 subdivisões, tá? Então, você vai pintar tanto o núcleo externo quanto o núcleo interno, porque essas 2 partes formam núcleo, né?
Quando a gente subdivide o núcleo, é que a gente tem externo e interno. Mas um deixou de ser núcleo por causa do outro. Então, você não pode escolher qual que você vai pintar, não. Você tem que pintar os dois, tá bom? Então, essas duas últimas camadas aí, ficou sendo núcleo. Pinta ela de amarelo, certo? E por último, letra C. Desenhe um boneco sobre a camada em que vivemos, chamada de crosta terrestre. Então, ficou fácil, né? Onde tem aí a crosta, você vai fazer um desenho de um boneco. Até para você fixar que se tem uma pessoa sobre essa camada só pode ser a crosta. Porque lembra, a gente não consegue atingir outras camadas. Nenhuma máquina, nenhum ser humano conseguiu ultrapassar a camada da crosta, certo? Então, número 2, findamos. Vamos lá que o vídeo vai ficar grande. 3. Eu não vou ler o texto todo, vocês já leram, né? Tá falando aí sobre a Petrobras e sobre um poço que eles furaram, um dos maiores que eles têm. E aí a pergunta fala assim, considerando esse texto, né, e qual região da crosta terrestre foi perfurada pela Petrobras? Então vamos tentar entender o que está pedindo. Ele explicou onde que a Petrobras atua, né, que é uma empresa de petróleo, e petróleo é encontrado em camadas mais profundas da Terra, e ele quer saber ele já sabe que é na crosta. Se ele está perguntando qual região, a crosta não é subdividida? Sim, em duas, crosta continental e crosta oceânica. Ele quer saber qual dessas duas aí a Petrobras perfurou. Então, no texto, se a gente reparar aqui, ó, fala assim, o início do poço está a 2.988 metros abaixo da superfície da água. Se ele está abaixo da superfície da água, tem como esse poço estar na crosta continental? Não tem. Porque se ele está abaixo da superfície da água, significa que ele foi para a parte oceânica, né? Onde a gente encontra o mar, acima. Então, já respondemos. Ele só quer saber qual região que está. Se eles perfuraram numa região onde a gente encontra o mar, essa crosta agora não é... A gente não está falando da crosta continental mais, a gente está falando da crosta oceânica, que é aquela que tem o oceano sobre ela. Tá tudo bem? Então, era isso que você tinha que responder. Qual região? Na região da crosta oceânica. Beleza? Só isso. Ele só queria saber se você compreendeu essa divisão de crosta continental para crosta oceânica. E a gente falou isso lá no outro vídeo, né? Crosta oceânica, ela tem o oceano sobre ela e tem algumas outras diferenças, né? Ela é mais fina do que a crosta continental, né? E a crosta continental é mais espessa, porque se a gente pegar lá em cima do topo das montanhas até o máximo que a crosta chega, a parte continental ela vai ter uma maior porção do que a oceânica. Então, se você tiver com dúvida nisso, volta lá no vídeo para você lembrar, da quarta-feira passada, a primeira aula, dia 25/3, tá bom? 4. Vamos usar a imagem de um pêssego cortado ao meio para comparar com a estrutura interna da Terra. No pêssego, vemos a casca, a polpa e o caroço. Então, eles estão fazendo um paralelo. Você poderia usar uma maçã, você poderia usar a laranja, os carocinhos estão mais divididos, né? Um abacate ia ser ótimo. Então, qualquer fruta que você tiver em casa aí, que tenha 3 camadas, você pode tentar associar elas quando você estiver estudando camadas da Terra. Aqui eles usaram pêssego. Então, vamos ver o que está pedindo. Letra A. Qual das partes do pêssego pode ser comparada à crosta terrestre? E por quê? Então, vamos pensar. A gente partiu um pêssego no meio. Ele tem a camadinha lá de dentro e ele tem a camada mais externa dele. O que é o mais externo de qualquer fruta, gente? A casca, não é? Tá por fora, tá exatamente protegendo toda aquela fruta ali dentro. Então, comparando essa fruta com o desenho lá do planeta Terra, aquela camada mais externa tem que ser a camada da crosta, porque a crosta não é o mais externo de tudo. Então, na letra A, você tem que colocar que é a casca, e aí você pode falar que é porque ela é mais externa, a parte mais externa da fruta, e você também pode usar que ela é a mais fina, não é? Porque a casca não é o mais fino aí dessas 3 que eles estão mostrando pra gente, do caroço, da polpa e da casca. E lembra que das 3 camadas,
a crosta, ela é a mais fina em relação ao manto, que é o que mais é a maior porção da Terra está no manto, e o núcleo. Mesmo em relação ao núcleo, que tem uma parte pequena, a crosta ainda é mais fina, né? Então você pode pôr isso, tá? Você tem que falar que é a casca, e no complemento do porquê, você pode falar que é porque é mais externo, e pode falar também que é porque é mais fino. Beleza? Letra B. A crosta terrestre é lisa como a casca do pêssego? Explique. E aí, gente? A nossa superfície aqui da Terra, ela é lisinha, nenhuma irregularidade, né? Você consegue andar como se fosse lá no Planalto, tudo retinho? Não, a gente tem várias montanhas, vários picos, depressões, né? Então a crosta ela é toda irregular. Ela tem partes altas, partes profundas e irregularidades no seu solo, né? Então não, a crosta terrestre não é lisa como a casca do pêssego, né? Então se fosse uma fruta melhor para representar, talvez aquela fruta do conde. Se vocês não conhecem, coloca aí na internet depois para ver. Ela é cheia de bloquinhos assim em cima dela, né? Então essa talvez seria uma fruta melhor para representar uma crosta bem parecida com a nossa crosta terrestre. Então, ok, letra B? Não é, e a explicação é porque a nossa crosta é cheia de irregularidades. C. Qual delas constitui a maior parte da fruta? Qual dessas três partes, gente? Caroço, polpa ou casca, que é o que mais tem quando você olha para a fruta? O que a gente mais tem aí? Caroço? A gente mais tem casca ou a gente mais tem polpa? A gente mais tem polpa, não é? Olha só a quantidade de polpa em relação à casca. Mesmo que você recortar a casca toda e juntar ela assim, a quantidade dela ainda vai ser pequenininha se você pegar toda a polpa e deixar no mesmo lugar. Ou pegar o caroço e deixar no mesmo lugar. Você vai ver que a gente vai ter um pouco assim de casca, muito mais polpa e um pouco menos de quantidade do caroço. Então é polpa. A primeira resposta. Lembrem, é igual na prova, hein? Tem mais de uma pergunta. Então vai respondendo por partes. A primeira coisa que ele queria saber é qual dessas três partes é a maior da fruta. Aqui tá falando da própria fruta, então você vai falar polpa, tá bom? Na Terra, qual região constitui a maior parte da massa do planeta? Então, aqui no planeta Terra, das três camadas, crosta, manto e núcleo, qual é que tem mais? O manto, não é? Então, o manto está sendo representado aí nessa fruta através de quem? Da polpa. Então, você tinha que responder que era polpa, a primeira parte da resposta, e depois você vai falar que na Terra, a correspondência, né, por maior parte de massa da Terra, é o manto. Beleza? A letra D era um desenho, né? Desenho de que modo ele deve estar posicionado. Quem? O caroço. Então, eles estão falando aí do caroço, que não ficou muito legal a representação desse caroço. E por quê? Olha, reparem bem que no desenho, o caroço, ele está encostando lá em cima, perto da polpa. E se ele está representando o núcleo, e perto da polpa não, lá em cima, perto da casca, e a casca está representando a crosta, esse caroço podia estar em contato com a casca? Não poderia, né? Porque comparando essa fruta com a terra, o núcleo está em contato com a crosta? Não está. Não tem nenhuma região em que o núcleo encontra a crosta terrestre. Porque entre o núcleo e a crosta, quem que a gente tem? Bem grande. O manto, não é? E o manto é a maior parte. Então, o núcleo nunca se encontra com a crosta. E aqui no desenho, o caroço que está representando o núcleo acabou encostando na casca que está representando a crosta. Então, pediu para você desenhar de uma melhor maneira. Como você tinha que fazer? Desenhar uma fruta onde o caroço nunca encontra a casca, né? Então, desenha o caroço do pêssego bem mais no centro, sem encostar lá na casca. Beleza? Era só para vocês terem essa noção. Então, vamos lá, gente. Página 42 é um quadro para completar do livro didático. Hoje é só sobre o livro didático, tá bom? Então, 42, vem um quadro, talvez vocês já até tenham feito ele no esquema, né? Que eu pedi para vocês irem fazendo um esquema daquilo que eu vou falando nas aulas. E eu deixei, junto com o roteiro da semana passada, as fotos dos esquemas que eu fiz.
tá? Usem ele, vocês podem copiar ele daquele jeito, ou se vocês quiserem realizar um esquema de vocês, também pode ser. Eu sugiro que copiem o que eu fiz para manter uma organização, né? Porque tinham muitos cadernos lá na sala que eu falava, gente, não tá ficando legal, tá ficando embaralhado e tudo. Sempre que passar para uma outra aula, lembra, passa um traço, escreve o número da aula quando eu escrevo, e eu coloquei lá aulas 8, 7, 8 e 9, né? Então, coloquem os números, coloquem a data da aula que foi. É como se a gente estivesse dentro de sala, gente. Não percam a organização dos cadernos, tá? Porque lembra que eles que serão avaliados no retorno. Então, vou ter gastar um pouquinho mais de tempo quando eu estiver avaliando os cadernos, porque eu vou avaliar muitas coisas que ficaram para trás aí. Mas, então, todos esses esquemas que eu passei para vocês, eu vou avaliar lá no caderno. Eu preciso ver que vocês assistiram a aula e copiaram esse esquema ou fizeram o de vocês, para eu saber que vocês acompanharam o que a gente tá falando aqui, tá bom? E os exercícios. Então, é assim que eu vou saber que vocês fizeram mesmo, que vocês compreenderam. Lembrando que no retorno nós teremos os nossos TAs, nós teremos as nossas avaliações desses conteúdos também. Então, gente, não deixa mesmo pra lá, não deixa de estudar, não deixa de dar valor e importância a essas aulas e o que a gente tá vendo. Nós estamos aqui substituindo a aula presencial, né, que a gente teria. É claro que não é da mesma maneira, mas estamos tentando fazer o melhor possível. Então, quando você estiver estudando, assistindo os vídeos, deixa esse tempo só para isso, se concentre. Se você achar que tá muito grande, dá uma pausazinha. Vai lá, toma uma água, lava o rosto e volta. Tá? Mas não deixa ir passando, o vídeo tá falando, você não tá nem prestando atenção ou mexendo em outra coisa, não. Senão você vai se perder nas atividades, tá bom? Então, se alguém já fez esse quadro, né, no caderno como esquema, vai ficar facinho de responder agora. Esse quadro, ele é ótimo, porque ele organiza, tanto que o tópico do livro é organizando as ideias, né? E é isso mesmo que ele faz, ele organiza todo o tema que ficou trabalhado anteriormente. Desculpa. E o que a gente estava trabalhando? Os tipos de rocha, né? Depois a gente falar das camadas, a gente entrou em litosfera. E lá dentro de litosfera, a gente veio falando que existem vários tipos de rochas aqui na nossa superfície. Na verdade, 3 tipos que formam as mais diversas rochas que a gente tem. Então, a gente tem lá a rocha magmática ou ígnea, né? Rocha sedimentar e rocha metamórfica. E aí, esse quadro, ele vai te pedir esses nomes, ele quer saber como que essa rocha surge, então a origem dela, e ele quer um exemplo de cada uma. Então, olha que ótimo, é um quadro que resume bem tudo o que foi explicado lá anteriormente. Para você ter condições de responder ele sem olhar, você tem que estar lembrando aí da matéria, né? O ideal é que você consiga responder sem voltar lá no capítulo e ficar copiando simplesmente. Porque é isso, é para fazer um resumo, uma fixação. Mas é claro que se você esqueceu, você vai voltar lá e confirmar, né? Aquilo que você tá na dúvida ou que você não lembra. Mas tente fazer ele sem ficar só copiando da página, tá bom? Então, vamos lá. Tipo de rocha. Vamos fazer na horizontal, que aí a gente fala qual rocha, a origem dela e o exemplo. Depois eu passo para outra, tá bom? Então, o primeiro tipo de rocha, o próprio livro já escreveu para você saber o que você tem que falar da origem e do exemplo, senão poderia ser qualquer um. Então, ele colocou lá, magmática. Lembra que magmática ou ígnea é a mesma rocha, tá? Então, qual que é a origem da rocha magmática? De onde ela surge, gente? Magmática, lembra o quê? Magma. Então, a origem é o magma. E aí, um exemplo. Lembra que eu falei que vocês tinham que saber pelo menos um exemplo de cada rocha? Então, lá a rocha magmática, que vem do magma, né? Que é aquela rocha, lembra que pode ser formada dentro dos vulcões, então vai ser uma rocha intrusiva, ou fora dos vulcões. Quando ela vem pela lava, ela vai ser uma rocha magmática extrusiva. Você poderia dar qualquer exemplo, porque qualquer um desses dois faz parte de rocha magmática. Aqui, perceba que ele não pediu magmática intrusiva ou magmática extrusiva. Então, qualquer um dos exemplos que você der dessas rochas está valendo. O livro aqui deixou 2 espaços, então ele quer 2 exemplos. Exemplo de rocha magmática vai ser o basalto e o granito, ok? Então, você tinha que colocar lá na origem magma e nos exemplos basalto e granito.
ok? Se estiver ficando rápido, pausa, anota, apaga se você errou, coloca o certo, tá bom? Voltando lá no início do quadro, segunda parte. Então, embaixo da palavra magmática, você teria que colocar um outro tipo de rocha. Perceba que tem mais um espaço para baixo e nós temos mais duas rochas para pôr mesmo. Mas podia ser qualquer rocha aqui, professora? Não. Tem uma rocha específica que você tem que escrever aí. E por quê? Porque, repare, ao lado, no quadro origem, ele já te deu uma característica. Então, ele está te falando de um tipo de rocha específico. Então, nós sobramos duas opções, ou sedimentar ou metamórfica. Você vai ter que pôr uma dessas duas aí especificamente. Porque se você colocar qualquer uma e não acertar, você vai ver que lá na origem, o que ele colocou como descrição só está se referindo a uma delas. Se você põe qualquer uma, você pode errar, porque ele quer que você fale uma específica. Então, vamos começar do quadro origem para a gente saber qual rocha que a gente tem que escrever. Em origem, no segundo quadrinho, está escrito assim: acúmulo e consolidação de sedimentos. Qual rocha que ele está falando? Qual rocha que é formada a partir de outros tipos de rocha que vão se acumulando junto com sedimentos, com partes de outras matérias, né, orgânicas, de argila, de areia? A gente está falando de rocha o quê? Sedimentar, né? Então, volta aí. No primeiro tipo de rocha era magmática. Embaixo tem que ser sedimentar, tá bom? Por quê? A origem lá do quadrinho, na mesma linha na horizontal, tá falando de rochas que são formadas a partir de sedimentos. Então, eu não poderia colocar rocha metamórfica, apesar de ainda ter as duas aí para completar. Tem que ser aí sedimentar, tá? Por causa da origem. Então, isso é uma ótima questão de prova, viu, gente? Colocar a característica para você completar o nome. Colocar o nome e pedir um exemplo, né? Porque aí você não pode pôr qualquer um em qualquer ordem. Então, ficou tipos de rocha: magmática, sedimentar. Origem. Primeiro é o magma, lá embaixo, acúmulo e consolidação de sedimentos, que o livro já escreveu. E agora, um exemplo dessa rocha. Qual rocha? Sedimentar. Ele quer 2 exemplos. Aí o livro colocou aqui arenito e calcário, que são os exemplos que ele escreveu para você lá na matéria, tá? E por último, qual rocha que sobrou? Agora sim, né? Não teria nem como colocar outra. É a metamórfica. E aí, ele deixou tudo em branco, exatamente porque, se você já falou das outras duas, você vai falar aqui agora qual que é a origem dessa rocha também e 2 exemplos dela. Então, a origem da rocha metamórfica, de uma maneira geral aqui, o livro colocou assim: transformação de rochas magmáticas ou de rochas sedimentares. E é exatamente isso. Lembra lá que metamórfica não lembra metamorfose? E o que é o sinônimo de metamorfose? Transformação. E para ser uma rocha metamórfica, ela pode ser tanto de uma rocha magmática quanto de uma rocha sedimentar. Ela é o que mesmo? Vamos ver se vocês estão bom aí. Através de altas o quê? Temperaturas e pressão, né? Então, quando uma dessas rochas aí, tanto a sedimentar quanto a magmática, sofre altas temperaturas e pressões, ela acaba se transformando em outra rocha. E o nome dessa rocha é metamórfica. Então, a última palavrinha lá do tipo de rocha que você tem que colocar é metamórfica. A origem dela é transformação de rochas magmáticas ou de rochas sedimentares. E 2 exemplos de rochas metamórficas: gneiss e mármore. Ok? Então, esse quadro é ótimo, ele é uma boa revisão aí da matéria. Tentem fazer ele sem ter que ficar olhando, que aí vocês vão estar craques para responder as perguntas sobre tipos de rocha. Beleza? Vamos lá para a página, então, 43, logo ao lado. Nós temos aí 3 exercícios, o terceiro está lá do outro lado da página, no 44. Se você não fez, dá uma pausazinha no vídeo, tenta responder ele lá e volta para você ver se você conseguiu acertar ou não. Não deixem para responder, gente, junto comigo aqui, tá? Vocês vão ficar perdidos, vocês vão estar só copiando respostas e isso não justifica, né? O exercício é exatamente para saber aquilo que você está sabendo, que você não está. Não tente trapacear de você mesmo, tá bom? É o que eu sempre falo para vocês na sala. Vocês não estão me enganando, né?
quando você tenta trapacear, tipo, eu vou copiar as respostas aqui da professora, você tá se prejudicando, então não faça isso. Né? Estude de verdade, se comprometa, se empenhe, Fundamental 2, eu sempre falo isso com você, 6º ano, já é muita responsabilidade aí, né? Então, eu já tô avisando, às vezes você não viu que o 3º exercício estava do outro lado da página, porque eu coloquei só a página 43, mas o número 3 está lá na página 44. Então, caso você não tenha feito, dá uma pausazinha no vídeo, vai lá, faz e volta, beleza? Então, na página 43 era para fazer 1, 2 e 3. Começando lá do 1, complete as frases com as palavras corretas, utilizando alguns dos termos oferecidos no banco de palavras. Então, repare que você precisa completar só 4 palavrinhas. E no banco de palavras, ele colocou 6 palavras. Isso também é uma ótima questão de prova. Por quê? Significa que 2 palavras não vão ser usadas. Então, você tem que realmente saber qual palavra você tem que usar. Não vai ser assim, vou chutar qualquer uma dessas aqui, porque alguma eu vou acertar. Talvez não. Se você usar uma palavra aqui do banco que não ia completar nada, você com certeza errou. Mesmo que você achou que você ia pôr na ordem lá, né, diferenciada e ia acertar, não vai dar certo. Então, vamos lá. Letra A. As rochas magmáticas, alguma coisa, formam-se no interior da crosta terrestre. Então, já está falando pra gente que é rocha magmática. Qual palavra ali que poderia completar esse tipo de rocha magmática que se forma no interior? Lembra da palavra? Interior. Qual rocha magmática se forma no interior da crosta terrestre? Magmática, hein? A gente tem as palavras ígnea, basalto, intrusiva, sedimentar, metamórfica e arenito. A melhor palavra, ou melhor, né? A palavra correta que completa aí é a palavra intrusiva. Muito bem, quem acertou aí? Então, são as rochas magmáticas intrusivas que são formadas no interior da crosta. B. A união de grãos de areia forma uma rocha sedimentar, conhecida como... Então, olha só, já falou que é a rocha sedimentar. Ele quer saber qual o exemplo de uma rocha sedimentar que é formada pela união de grãos de areia. Essa pergunta é mais difícil, né? Então, tudo bem se você não soube responder qual dos tipos de rocha sedimentar é formado por grãos de areia. Dá uma volta lá na matéria e olha dos exemplos que ele deu de rocha sedimentar, qual deles que está falando que é formado por grãozinhos de areia, né? Porque de tipos de rocha aqui, exemplos, a gente, na verdade, no quadro, né, ele foi bonzinho, ele só deixou um exemplo de nome de rocha. Então, ficou fácil de saber. Mas se eu tivesse, por exemplo, se fosse uma questão de prova e eu tivesse colocado 2 nomes de tipos de rocha, às vezes você ia ficar na dúvida, né? Mas eu não vou colocar tão profundo assim não, tá bom, gente? Então, aqui pelo banco de palavras, tem como já saber qual o único exemplo de rocha que ele escreveu aqui pra gente, de um tipo de rocha. Arenito, não foi? Arenito é o único exemplo de rocha que ele pôs. As outras palavras não são exemplos de rocha. Então, na letra B, a palavra correta aí é arenito, tá? É a rocha, então, sedimentar formada por grãozinhos de areia. Se não tivesse escrito isso lá na matéria, é bom que já é uma informação a mais. C. O basalto é um exemplo de rocha magmática ou... Olha aí, hein? Essa questão é excelente. Eu posso falar que rocha magmática também é chamada de quê? É isso que a pergunta está falando. Ó, o basalto é um exemplo de rocha magmática, ok. Mas a rocha magmática pode ser chamada também de rocha o quê? Ígnea. Quem colocou ígnea aí acertou, né? Então, rocha magmática ígnea. Ó, agora eu tô vendo aqui que no quadro tem outro exemplo, sim, é o basalto, né? Então, olha aí, ó. Então, a letra B ficou mais difícil mesmo. Você podia confundir arenito ou basalto. Só que rocha sedimentar aqui só tinha o arenito, né? Então, letra C ficou ígnea. Eu vou falar depois todas de novo, tá? E D. O mármore é um exemplo de rocha... essa é a mais fácil, né, gente? O mármore é um tipo de rocha o quê? Metamórfica. Então, se você lembrou um exemplo de cada aí, ó, já ficou ótimo, deu para responder essa pergunta. Então, na ordem, letra A, a palavra que completa é intrusiva.
Letra B, arenito. Letra C, ígnea. Letra D, metamórfica. Beleza? Então, a gente não usou as palavras sedimentar, nem a palavra basalto, tá? Não usamos essas palavrinhas do quadro. Beleza? Número 2. Ó, escreva o nome do ciclo representado na ilustração e numere cada etapa do ciclo nos locais certos. Então, esse também é um exercício ótimo para a gente entender se a gente conseguiu mesmo compreender tudo o que foi dito sobre esse ciclo das rochas, né? Esse desenho é um desenho do ciclo das rochas e ele está lá na sua matéria. Inclusive, ele está bem nessa página, né? Ali em cima. Então, você tem que saber onde colocar cada númerozinho ali dentro dos círculos em branco aí que tem, né? Para isso, você tem que entender o que cada etapa está sendo descrita, onde que ela está acontecendo. Eu fiz um desenho para vocês no esquema lá, que tá da semana passada, mostrando uma rocha se transforma em outra, qual pode dar origem a qual sai do magma. Então, aquele esquema, ele também ajuda bastante. Mas tem como a gente entender através desse esquema aqui do livro também. E a gente vai tentar fazer isso agora. Então, a primeira coisa, ele quer saber o nome desse ciclo. Qual que é o nome do ciclo que fala sobre as rochas? Ciclo das rochas. Essa é bem fácil, né? Mas também a gente pode chamar de ciclo o quê? Lítico. Lembra? Qualquer uma dessas palavras está correto. Se você lembrar que foi ciclo lítico, ok. Mas o mais comum e o mais fácil de falar é ciclo das rochas. E aí, você vai ter que colocar os números. Olha só. Do ladinho do desenho tem lá 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada um desses números tem que ser colocado nessas bolinhas brancas que estão aí. E você tem que saber qual etapa que é no lugar onde você vai preencher. Então, a gente vai começar pelo número 1. As rochas derretem e se tornam magma. Qual desses buraquinhos aí em branco a gente vai pôr o número 1? Tem que achar aí onde no desenho que está mostrando rochas derretendo e se tornando magma. Então, será que eu posso colocar ele lá em cima, perto de onde tem fumaça de vulcão? Será que é lá que a rocha está se derretendo e se tornando magma? Ou será que ali ela já é uma rocha derretida, que já é lava, inclusive? Não é isso? Então, ó, vamos entender onde essa etapa está no desenho. A etapa número 1, as rochas derretem e se tornam magma, está lá embaixo na setinha preta. Eu vou tentar colocar o desenho aqui para você poder visualizar. Ó, vamos ver se vai ficar bom. Isso. Eu tô falando dessa parte aqui, ó. Não dá para ver qual o número que é, mas dá para ver o desenho, né? Então, o 1 eu estou falando bem dessa região. Magmas, rochas derretidas se transformando magma. É bem aqui no interior, lá embaixo na camada, inclusive, do manto, né? É aqui. Então, o 1 ficou nessa bolinha aqui do desenho de vocês. Acha essa bolinha e coloca aí número 1. 2. O magma resfria e produz rochas magmáticas. Onde que o magma está se resfriando aí no desenho e se transformando em rochas magmáticas, né? Dentro do desenho, poderia ser, se a gente não lesse o restante, talvez daria dúvida em duas bolinhas. Então, eu vou ler o próximo para a gente tirar essa dúvida. O próximo fala assim: erupções vulcânicas produzem rochas ígneas. Então, se no próximo tá falando de erupções vulcânicas, agora eu já tirei a dúvida de onde eu poderia colocar o meu número 2. Por quê? O meu número 2, olha aqui no desenho. O meu número 2, daria dúvida de colocar ele aqui ou aqui. Porque nessas duas regiões eu tenho a lava saindo. Então, pode ser um tipo de rocha, né? Magmática aqui, ou aqui também podia ser a lava saindo e sendo uma rocha magmática. Mas olha o que ele falou no 3. Erupções vulcânicas produzem rochas ígneas. Onde está bem erupção vulcânica é aqui, não é? Então, o 2 vai ficar sendo nessa região e o 3 vai ficar sendo bem onde está aqui, ó, erupção vulcânica. Ver se dá para ver assim melhor.
Tá vendo? A erupção acontecendo. Então, você pode acompanhar aí também no seu livro, que você vê melhor esse desenho, né? Então, ficou na ordem das setinhas lá, o 1 na seta preta, o 2 logo acima, o 3 lá na fumacinha do vulcão. Agora, 4. Rochas diversas sofrem a ação do calor e pressão e são transformadas em rocha metamórfica. Onde que aqui no desenho eu vejo a transformação para rochas metamórficas? Lembra que quando eu estava explicando a matéria, eu falei que rochas metamórficas, elas são formadas bem mais no interior das camadas, né? Na camada da crosta, ultrapassando para ser camada do manto, porque ela precisa sofrer uma alta pressão e uma alta temperatura. Então, olhando aqui para o nosso desenho, ela não pode ser essas bolinhas que estão mais acima no vulcão, porque ali a gente não vai ter uma temperatura tão alta e uma pressão tão alta a ponto de formar uma rocha metamórfica, tá? Então, no desenho, o número 4 ficou lá embaixo, ó. Aqui, ó. Pertinho do número 1. Você pôs aqui 1, aqui 2, aqui 3, né? Então, o 4, ele veio aqui pra baixo. Não, eu fiz o 2 no lugar errado, aí eu acho. 1, 2 e 3, porque o desenho vira, né, pra mim aí. 1, 2 e 3. Então, pro lado, não é 4, tá? Não tá seguindo uma sequência, não é assim 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso. Aqui coincidiu, mas não significa que vai ser bem na ordem, não. Pelo contrário, 1, 2, 3, 4 aqui embaixo, ó. Por quê? Porque precisa de alta temperatura e pressão, e metamórfica é formado nas camadas mais profundas. Então, 4 ficou aqui, perto do número 1, tá? O 1 a gente começou aqui, o 4 tá aqui do lado. Seguindo, falta a 5 e a 6. As rochas quebram e são deslocadas. Onde tem rocha quebrando e sendo deslocada aí? Poderia ser o segundo balãozinho lá que sobrou ou mais perto do 4. Mas vamos ler o que está falando no 6. Pequenos pedaços constituem sedimentos que se depositam em camadas e formam rochas sedimentares. Ah, então olha só. Será que o meu 6 pode ficar lá no topo do vulcão? Será que lá tem alguma região profunda para poder rocha ficar sendo depositada? Ou será que está mais propício para essas rochas se quebrarem lá em cima, virem descendo o vulcão e quando chegar numa região mais plana e algum lugar onde tem uma depressão, uma parte mais profunda, essa rocha possa ficar ali sendo sedimentada, né? Então, essa é o mais provável de acontecer. Então, rocha sedimentar sendo formada no topo de um vulcão, onde ele vai ter uma inclinação, é muito difícil, não é? Como que a rocha vai ficar paradinha aqui ou vai receber outras camadas? Não é mais complicado? Então, como que vai ficar aí os últimos números? A gente vai ter no número superior aqui, ó, que estava faltando, o número 5. E só embaixo o número 6. Rocha sedimentar é formada em regiões mais planas com alguma depressão, não em regiões com inclinação. E 5 vão ser as rochas que se quebram e são deslocadas daqui, né? Então, nessa região aqui com uma inclinação, quando sofrer qualquer movimentação, a ação do vento, da chuva, as rochas vão se quebrar nessa região e elas vão conseguir rolar, né? Então, no geral, como que ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Ó, essa questão, às vezes, ela traz um pouquinho de confusão. Se você não tiver compreendido bem, volta no início, onde eu comecei a explicar sobre ela, e vai acompanhando devagar cada número e cada etapa do que está sendo descrito, tá? É importante você conseguir entender o desenho e o que ele está pedindo. É uma ótima questão para a prova também. Gente, vamos lá, vamos tentar corrigir rapidinho a página 47, para esse vídeo não ultrapassar 1 hora, né? Eu sei que ele ficou um pouquinho comprido. Ah, a gente ainda tem a 3. Eu sei que ele ficou um pouquinho comprido, mas eu tentei poder rever tudo que a gente falou e tirar o máximo de dúvidas que eu acho que poderiam ter surgido para vocês.
pra gente seguir a matéria, assim, como se a gente tivesse visto tudo em sala de aula, como se vocês tivessem levantado as mãozinhas e perguntado tudo que vocês estivessem com dúvidas. Eu espero que eu tenha conseguido atingir o maior número de dúvidas possíveis de vocês, tá? Eu sei que ficou um pouquinho comprido, mas hoje a atividade era só essa, né? Era só assistir essas correções mesmo. Então, eu espero que tenha sido uma aula produtiva aí para vocês. Número 3, então, gente, só para terminar essa etapa de rochas, tipos de rochas, ele quer que você marque qual rocha, qual exemplo é de qual rocha. Lembra, a gente só tem 3 tipos de rocha: ígneas ou magmáticas, e olha que nesse exemplo interessante, lá na página 44, quem não achou o número 3. Interessante que cada hora o livro usa um termo, tá vendo? Tem hora que ele só usa rocha magmática, tem hora que ele só usa ígnea. E aí você fala, gente, mas de onde tá vindo esse nome ígnea? Ígnea ou magmática é a mesma coisa, né? Não esqueçam disso. Então, nesse exemplo, ele colocou rocha ígnea, sedimentar e metamórfica. São os únicos tipos de rocha que a gente tem. O que a gente tem aí na horizontal? Os exemplos dessas rochas, né? Então, dentro de uma rocha ígnea, qual exemplos eu vou ter dela? Dentro de uma rocha sedimentar, quais exemplos eu vou ter de rocha sedimentar? Dentro de uma rocha metamórfica, quais exemplos eu tenho de rocha metamórfica, né? Então, você tem que marcar aí um xizinho na linha. Então, vamos lá, ó, na linha de rochas ígneas, onde você vai marcar X? Onde tem um exemplo de rocha ígnea. Quem são exemplos dela? Basalto, que é o primeiro desenho aí, e granito, que é o último desenho. Então, você vai fazer um X nessa linha no basalto e lá no granito. Então, nessa linha na horizontal, eu vou mostrar o livro depois, ficou basalto e granito. Depois, ele quer exemplos de rocha sedimentar. Então, você vai marcar X na segunda linha aí, onde está mostrando rochas que sejam sedimentares. A gente tem 2 tipos também. Arenito, que é o segundo exemplo, e argila, que é o quarto exemplo. Então, você vai lá onde está escrito arenito, na segunda linha, hein? Não marca ela lá em cima, não, senão você está falando sobre rochas ígneas. E vai marcar arenito. E depois você vai seguir para o quarto exemplo, que é argila, e vai marcar argila. Esses 2 são exemplos de rocha sedimentar. Por último, rocha metamórfica. Só sobrou 2 exemplos, não é? Mármore, que é o terceiro, e gneiss, que é o quinto. Então, você vai fazer um X, mas só na linha que tá rochas metamórficas. Então, eu vou mostrar aqui como que tá o quadro, às vezes você não vai conseguir ler o nome, mas você vai ver onde os X estão marcados, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você tem que fazer por linhas. Então, aqui, o primeiro é rocha ígnea. Então, nessa linha de rocha ígnea, onde você ia marcar X? Aqui, em basalto e em granito. Aí, na segunda linha, em arenito e em argila. E na terceira linha, mármore e gneiss, tá? Então, tá vendo como que ficam os xizinhos, ó? Você só marca o X na linha daquele nome. Não faz o X em cima ou embaixo, senão vai ficar tudo errado, ó. Tá? É para demonstrar, né? Tipo de rocha com o exemplo dela. Beleza? Essa era bem facinha também. Às vezes você pode ter tido dúvida de como marcar, né? Mas é dessa maneira que eu mostrei. E finalmente, chegamos na página 47, então, que é aí o finalzinho da nossa matéria, né, gente? Sexta-feira eu vou passar para vocês o vídeo sobre atmosfera e hidrosfera, que são as últimas partes do capítulo 1. Lembrando que a gente falou que, né, o nosso planeta é formado por 3 principais esferas: litosfera, hidrosfera, atmosfera. E que na união dessas 3, né, quando a gente encontra essas 3 camadas se interagindo, a gente tem a camada da vida. Como que chama? Biosfera. Né? A gente precisou falar dela lá no início. Lembra quando a gente estava explicando sobre condições de vida na Terra? Né? Vai lembrando aí, ó, uma matéria está sempre conectada com a outra. Para se ter condições de vida, a gente não precisa que o planeta esteja na posição que ele está lá, né? O terceiro planeta do Sol, contando a partir do Sol, que essa posição faz o quê?
com que, olha como a gente está recordando coisas antigas e que tem a ver até com o que a gente está falando agora, né? Essa posição faz com que a gente encontre água no estado líquido, as temperaturas sejam amenas, né? Temperatura amena é aquela que é ideal para se ter vida, não é nem tão quente, nem tão frio. A gente viu o que mais? Que o movimento da maré, porque a gente tem a Lua, que é um satélite natural, ele permite que a vida aqui nessa região onde a maré sobe e desce, ela exista e ela possa, inclusive estudos mostram que a vida terrestre surgiu a partir dessa região, né? Onde a água descia e aqueles animais ali poderiam agora tentar se adaptar a uma vida seca. Então o movimento da maré é muito importante, as 3 condições para se ter vida, quem lembra? Sem olhar no caderno. Distância da Terra ao Sol, movimento de marés e o que mais? Vamos ver se vocês estão bom para lembrar. Vou deixar essa no ar, hein? Próxima aula eu falo. Vamos ver se sem olhar no caderno vocês conseguiram lembrar. Mas, por que eu falei disso? Porque antes da gente falar dessas 3 condições de ter vida na Terra, eu fiz um desenho lá no quadro, vocês lembram? Mostrando as esferas. E aí, o que a gente acabou de estudar agora, com essa última parte dos nossos exercícios, a gente estudou uma dessas esferas inteira aí. Qual foi? Litosfera, não é? E eu escrevi para vocês, lito vem de terra. E esfera é uma parte, né? Uma região. Então, a região que é terra no nosso planeta. Então, a gente estudou ela agora, a gente viu que ela é formada por rochas, que existem tipos de rochas, que essas rochas formam um ciclo, né? Então, elas estão sendo sempre formadas, transformadas e formadas novamente, né? Então, se a gente pensar nesse ciclo, eu falei isso na outra aula, as rochas, elas nunca acabam. O que a gente pode fazer é utilizar tanto de um tipo de rocha que ela não consiga, em tempo hábil, ela ainda não foi transformada de novo. Não foi formada novamente, né? Às vezes a gente pode esgotar um tipo de rocha antes dela ser formada de novo. Mas se o ser humano der um tempinho, igual a gente tá aqui em quarentena, parado, né? Sem ter que ir lá destruir toda a natureza, o planeta consegue se reerguer facilmente, né? E ter tudo novamente. Inclusive, aproveitando aqui um ganchinho, não sei se vocês viram algumas reportagens, né? Algumas matérias falando de como a natureza está se renovando, né, gente? Porque o ser humano, ele está mais recolhido agora. Então, todas as atividades que a gente tem feito, elas estão muito paradinhas. A gente não está realizando na intensidade que a gente realizava antes. As indústrias, então a produção de gases, de fumaça, diminuiu muito. Aí, lembra lá da camada de ozônio? Os buracos que estavam sendo feitos na camada de ozônio, eles estão se fechando. Porque o ozônio voltou a poder ficar lá completo, sem ter nenhum gás sendo emitido lá, principalmente o CO2, né? Furando essa camada. Então, a quarentena, ela às vezes ela deixa a gente angustiado, né? A gente fica triste por não poder ver as pessoas, mas para o planeta Terra tá sendo muito bom, muito mesmo. A natureza tá se renovando totalmente. Tinham rios que não tinham peixes mais, de tanta poluição, e que agora já encontrou vida novamente. Então, olha que legal o que tá acontecendo, assim, a parte boa. Tudo tem, às vezes tem coisas ruins, mas a gente pode olhar pelo outro lado. Nessa quarentena, uma coisa muito boa que está acontecendo é o poder de renovação de toda a natureza no planeta inteiro. Tem um site, depois eu vou ver se eu acho para colocar para vocês, que está mostrando, mas vocês podem digitar no Google aí que vocês vão achar. Coloca assim, emissão de CO2 na China. Tem um site que mostra foto de satélite, né? Que ele vai mostrar como que é o planeta em relação a gases que são lançados aí na atmosfera. Em cima da região da China, existia uma mancha muito grande, mostrando que ali era o maior lugar onde tinha emissão de CO2, que é um gás que prejudica muito a camada de ozônio, por exemplo. E aí, ficava lá tudo laranja em cima da China o tempo inteiro. A China era o maior produtor desse gás. E isso destruía muito a camada de ozônio. Com 3 dias, quando a China entrou de quarentena, lá em fevereiro que a China entrou de quarentena, né? Essa região do planeta estava branquinha, não tinha mais essa mancha laranja que mostrava todo o CO2. Então, olha só, 3 dias sem produção nas indústrias permitiu com que o ar tivesse totalmente renovado. E agora, com mais tempo, a camada de ozônio, os buracos que eram feitos lá,
já estão se fechando. Os rios estão voltando a ter peixes, né, gente? Então, assim, essa parte não, é incrível, sabe? É muito bom pensar nesses aspectos positivos que estão acontecendo também, pra gente poder ter esperança, né, de que as coisas vão melhorar, tá bom? Então, pelo menos em relação à natureza, o planeta tá agradecendo por essa pausa que a gente fez, essa respiração que ele pôde ter agora, tá bom? E eu falei isso tudo porque a gente estava falando aqui de esferas, né? Então, litosfera, hidrosfera e atmosfera são as 3 esferas que constituem o nosso planeta e que quando elas estão lá, que eu fiz os desenhos, lembra? Ó, tinha as esferas interagindo aqui, mais uma interagindo aqui embaixo. A interação dessas 3 forma uma esferazinha que é onde existe a vida, porque se só tivesse terra, não ia ter vida aqui, se só tivesse água, não ia ter vida, se só tivesse ar, não ia ter vida. Mas quando a gente une os 3, a gente forma a camada que possui vida, que é a biosfera, né? Então é onde a gente encontra todos os animais, as plantas e nós, que somos um tipo de animal, o ser humano. Então a gente acabou de estudar agora toda a litosfera. Findamos esse assunto, né? Nós vamos corrigir aqui a última parte. Então, estudamos como que é essa camada, a gente viu que tem partes mais altas, tem partes mais profundas, a gente estudou mais a respeito sobre as rochas que formam a litosfera, né? Talvez em geografia vocês estejam vendo isso agora também. Não sei como que tá o andar da matéria aí, depois vou até perguntar a Letícia onde ela tá. Mas ano passado eu sei que a gente coincidiu e foi legal, os meninos lembravam, nossa, a professora de ciências falou, não, a professora de geografia falou. Porque essa é a intenção, né, gente? Que as matérias estejam sempre conectadas, interligadas, a matemática ajuda na ciência, a ciência ajuda na matemática, português, tudo tá interligado. A gente divide assim na escola para tentar otimizar o tempo, né, pra gente tentar cada professor explicar melhor sobre uma coisa, mas na verdade, no nosso dia a dia, a gente não fala, agora estou usando português, agora estou usando matemática. Não, né? A gente vive fazendo as coisas tudo junto. Então, esse é um bom exemplo. Ó, a gente está estudando camadas da Terra, provavelmente em geografia vocês estão vendo alguma coisa sobre isso também. Então, a gente findou litosfera, tá bom? Então, lembrando lá do nosso desenho, agora o que sobrou pra gente estudar? Hidrosfera e atmosfera. O livro ele vai falar pouquinho disso. Por quê? Porque em geografia vocês vão ver bem mais. Daqui a pouco vocês vão estar vendo bacias, rios, e essa parte tá toda lá em hidrosfera. Então vocês vão ver mais profundo hidrosfera com a professora Letícia, em geografia, tá bom? E eu acho que talvez a atmosfera também. Então ele dedicou só uma página do livro para falar de hidrosfera e atmosfera. Eu vou tentar aproveitar o máximo possível na nossa aula de sexta, para a gente falar bastante sobre isso, tirar as dúvidas que vocês possam ter e curiosidades, mas profundo mesmo vocês vão ver em geografia. Então, estamos aqui, ó, finalizando a parte litosfera. Depois vamos falar de hidrosfera e atmosfera e encerramos nossa unidade 1 toda do livro, hein, gente? E aí, aproveitando aqui, já está disponível na escola para vocês buscarem a unidade 2, né, o volume 2 do livro de vocês. Então, quem não quiser, né, achar que é arriscado, e claro, gente, deixem só um da família aí, né, se o pai vai, deixa só o pai ir. Eu sei que às vezes vocês estão com vontade de sair um pouco de casa, mas é arriscado, então não fique saindo toda a família para fazer uma tarefa. Se for o pai ou a mãe que for lá na escola, deixa só um deles ir e buscar esse livro para vocês, tá bom? Mas vocês também têm condição de realizar as atividades através do livro virtual, que tem aí na plataforma Positivo. Então, talvez vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que ficar ligando sempre o seu computador, né? Você vai ter que copiar as coisas no seu caderno, e no livro você pode responder no próprio livro. E também, eu, por exemplo, gosto muito dessa relação com o papel, de você poder ler, escrever, marcar, circular. E no livro virtual não tem essa possibilidade, mas ele tá aí disponível para quem quiser utilizar desse jeito à vontade, tá bom? Então, se você já quiser buscar o livro físico lá na escola, eles já estão disponíveis, tá bom? Então, a nossa última aula desse livro, do capítulo da unidade 1, o livro volume 1 da Positivo, será sexta-feira. A gente vai encerrar tudo nele e vamos passar na semana que vem já para o volume 2. E aí a gente já vai estar bem pertinho
do sistema do SPE com você. Então, vocês vão poder assistir as videoaulas paralelos e vai estar batendo, tá bom? A nossa matéria. Gente, eu sei que ficou grande esse vídeo, desculpa, mas eu dei vários recados importantes nele, eu sei que vocês poderiam ir pausando também para correção, né? Então, corrigindo a nossa última página, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida aqui nela. Página 47 do livro didático, número 1, tem lá um desenho com algumas letras e fala assim: a imagem abaixo representa diferentes horizontes do solo de uma determinada região. Observe e responda as perguntas. A. Qual é a camada mais antiga? Vamos pensar aqui. Tá mostrando o desenho de uma rocha. E tá mostrando que essa rocha, ela tem camadas. Então, você vê uma cor mais clara, uma mais escura. Dá pra ver perfeitamente a divisão dessas camadas, assim, né? Com as cores, com as linhas que estão sendo formadas. Então, a primeira coisa que a gente já pode responder, que tipo de rocha que é essa? Rocha com camada? Tem que ser rocha sedimentar, né? Se é uma rocha sedimentar, vamos lembrar como que ela é formada. Vem lá as rochas quebradas, fragmentadas, os sedimentos e forma uma camadinha. Fica depositado aqui. O tempo vai passando, ao longo do tempo, vem mais rochas quebradas e se deposita aqui em cima, não é? Aí pode ter acontecido de morrer um animal junto, que vai formar um fóssil, mas ó, formou outra camada, tem uma aqui embaixo. Ao longo do tempo vai caindo mais rocha e tal, depositou aqui em cima. E tinha uma aqui embaixo, ó. Então, o que tá vendo aqui agora a gente vê que elas são formadas. A mais antiga é aquela que tá aqui embaixo, porque as mais novas estão sendo depositadas em cima, não é? Então, uma camada, outra camada, uma camada, outra. A mais superior é a mais nova, foi a última a ser formada. A mais inferior é a mais antiga, é que formou primeiro. Então, se formou primeiro, formou há muito mais tempo. Então, olhando para esse desenho, tem lá A, B, C, D e E, sendo que A tá mais embaixo. Então, qual que é a mais antiga? É a camada A, exatamente por isso, porque ela tá mais abaixo nessa pedra, então, nessa rocha. Então, ela foi formada há mais tempo do que as outras, né? Se a gente for lembrar de como que a rocha forma, a primeira camada é a camada mais antiga. Então, hoje dá para ver ela toda, porque ela é uma rocha que está quebrada, né? E que ela provavelmente se ergueu aí do solo. Ela não foi formada lá para dentro. Outras camadas vieram por cima e a primeira é a mais antiga. Então, a resposta é A, camada A. Considere que a glauconita é um mineral esverdeado. Qual das camadas identificadas na foto poderia ser formada por esse mineral? Olha aí para a foto, ela é colorida. Qual parte você está vendo que tem uma cor mais esverdeada? Aqui, ó, pelas letras, a gente vê que é a letra C, não é isso? Tem uma corzinha verde, cinza, sei lá como que você estiver vendo. Mas as outras, pelo menos, são bem vermelhinhas ou laranjas, assim, né? Então, verde não é. Então, a resposta é a letra C. A outra alternativa agora, C. A glauconita se forma em sedimentos marinhos rasos e calmos. Considerando essa informação, como poderia ter sido há milhões de anos o local onde os sedimentos se depositaram? Olha que bacana. Então lembra lá como que as rochas contam histórias? Por que elas contam histórias? Porque a gente vai estudando os tipos de rocha, o que existe nela, e a gente vê que elas precisam estar em regiões específicas. Essa pergunta mesmo, ela já nos leva a uma resposta de que essa rocha, ela estava em região onde tinha água, não é? Porque se esse mineral, essa glauconita, ele só se encontra em ambientes marinhos, significa que essa rocha um dia esteve submersa no mar. Olha só, porque a gente sabe que o planeta mudou todo ao longo dos anos, não foi? Então, regiões antes que tinham água, hoje não tem mais. A gente pode andar sobre elas, né? São secas. Então, quando se encontra rochas com esse mineral aí, a glauconita, depois vocês falam com a professora Glauce, parece com o nome dela. A glauconita, ela está demonstrando pra gente que essa rocha já esteve submersa. Então, a resposta a região poderia ser um mar e talvez um pouco profundo, porque já que falou que são águas calmas, né? Esse mar tinha que ser um mar mais raso. Não podia ser um mar tão profundo, né? Ou essa rocha também não estaria em alto mar, estaria mais perto do continente.
Então, a resposta é região marinha com águas calmas, beleza? Ou uma região mais rasa do mar. 2. Vamos lá que estamos acabando. Sobre as rochas, complete as frases de modo a torná-las corretas. Os seres humanos pré-históricos usavam alguma coisa para fazer instrumentos que serviam de facas. O que os homens pré-históricos usavam, gente? Para tudo, né? Não só para faca. Usavam as rochas. Não é isso que a gente está estudando? Então, através das rochas, eles transformavam em vários instrumentos, tá? Então, a palavra aí é rocha. Se você colocou pedra, ok, tá bom? B. Vestígios de um organismo que viveu há milhares ou milhões de anos recebem o nome de... O que é quando a gente encontra numa rocha o vestígio de alguma coisa de muito tempo atrás? Pode ser uma planta, pode ser um bicho, a gente dá o nome de quê para isso? Fósseis, não é mesmo? Então a palavra aí é fósseis. C. A primeira etapa do processo de formação de rochas sedimentares recebe o nome de... Lembra lá, para formar uma rocha sedimentar precisa de 3 etapas, na ordem: sedimentação, compactação e cimentação. O que ele pediu aqui? A primeira etapa. Então, a palavra aí é sedimentação. E ele ainda te ajudou, falando o que é essa etapa. Ó, corresponde ao acúmulo de sedimentos que foram transportados. Então, primeira etapa, sedimentação. A primeira palavra aí é essa. E aí, tá falando assim, ó, que foram transportados pela ou pelo... Então, o que transporta essas rochas sedimentares que a gente falou na matéria? O que ajuda essa rocha a ser quebrada e ser levada para outro lugar? Pela tá no feminino, então você tem que colocar aí água. Pelo no masculino. Quem que transporta essas rochas, que eu dei muitos exemplos, é a água e o vento, não é? Então, a gente tem que completar com essas palavras. Como no início tá falando uma palavra no feminino, você vai pôr água. E depois uma palavra no masculino, vento. Então, na letra C ficou sedimentação, água e vento. Ok? E D. O estudo dos fósseis é feito pelos... Olha, esse aí eu não falei para vocês na matéria, nas aulas, mas lá na matéria sobre estudo dos fósseis está falando. Quem é o profissional que estuda fósseis, gente? Talvez vocês já até saberiam isso aí como curiosidade. Por exemplo, quem ensina sobre ciências, biologia é o biólogo, né? O professor biólogo. Quem estuda esses animais, quem estuda as plantas juntos, são biólogos. E quem estuda os fósseis? Qual que é o nome disso? Paleontólogos, ok? Então, se você não sabia, a palavra aí é paleontólogo, mas eu acho que no livro tá falando sobre eles também. Ufa, vamos lá. Número 3, dá uma respirada, levanta a ginástica, estamos terminando. Analise as afirmações com V ou F e corrija, e eu adoro questão de prova assim, gente, corrija as que considerar falsas e escrevam elas na linha. Lá embaixo, né? Então, aquilo que for falso, você tem que colocar ela lá, fazendo ela ser verdadeira, hein? Imagina eu coloco na prova, assim, quase tudo falso e uma verdadeira só. Vamos lá, então, letra A. Os fósseis ajudam a determinar a idade das rochas? O que vocês acham? Verdadeiro. Por quê? Porque, de acordo com o tipo de animal que você encontrou, ou o tipo de vida, né? Pode ser uma planta, você volta lá na linha da história e vê quando que isso existiu. Ah, isso existiu há 500 milhões de anos atrás. Então, você sabe que aquela rocha é de 500 milhões de anos atrás. Se você encontrou aquele ser vivo que viveu há tanto tempo, você sabe que se você encontrou com aquela rocha, essa rocha só pode ter sido daquela mesma época. Então, sim, os fósseis ajudam a determinar a idade das rochas. Letra B. Durante o período da Pedra Lascada, havia o uso de objetos de cerâmica. E aí? Falso. Olha só. Durante o período da Pedra Lascada, ainda não usava as pedras para serem transformadas em objetos tão requintados como cerâmica. Eles usavam pedras mais simples, rochas mais simples, né? E faziam também instrumentos, que eram lá as facas, né? Então, eles não conseguiam ainda transformar elas em cerâmica, que precisa de mais manuseio, de mais adaptação.
Então, você pode reescrever assim, durante o período da pedra lascada, havia o uso de objetos de pedra, ou desse tipo de pedra lascada, e não da cerâmica, que é a transformação já da pedra, né? Mas você pode escrever com as suas palavras, tá? Esse foi só um exemplo. C. As rochas sedimentares podem apresentar estratos. Eu não sei o que é extrato, professora. Olha no dicionário, pesquisa no Google. Extrato aqui é a mesma coisa de camadas. Tá vendo como é importante a gente conhecer as palavras? Às vezes uma palavrinha que a gente não sabe, a gente não consegue responder uma questão. Como que a gente vai conhecer muitas palavras? Lendo bastante. Então, a gente vai precisar da ajuda da professora Gilmar aí, ó. Então, aqui na letra C, falar que as rochas sedimentares apresentam estratos, a gente pode substituir a frase e falar assim, as rochas sedimentares podem apresentar camadas. E aí, ficou certo? Ficou, né? É verdadeiro, tá? Estratos é a mesma coisa de camadas. Então, sim, essas rochas apresentam camadas. Não só podem, né? Elas apresentam essas camadas e é assim que a gente identifica que é uma rocha sedimentar. D. Pegadas de animais do passado podem se tornar registros fósseis. E aí? Uma pegada pode ser um fóssil ou só o corpo, parte do animal ou do vegetal que pode ser? Verdadeiro, né? Pegadas podem sim ser fósseis, tá? A gente também considera isso. Eu acho que eu comentei isso na aula, na videoaula, sim. E as cerâmicas são produzidas com argila. Verdadeiro ou falso? Isso aí, uma curiosidade, hein? Ou então, se você prestou bastante atenção na leitura lá do livro. É verdadeiro, tá? As cerâmicas são, sim, produzidas através de argilas. Então, terminamos. A 4 não tinha que fazer, era só 1, 2 e 3. Corrigimos, então, todos os exercícios que eu pedi para vocês realizarem desse capítulo aí, da unidade 2. Findamos litosfera. Agora nós vamos para o volume 2 do nosso livro. Eu também vou ter que ir lá na escola buscar o volume físico, porque eu gosto de ter ele manuseando, marcando, escrevendo. E vocês, se quiserem também, como eu disse, né, podem ir lá buscar. Nós vamos começar a partir da semana que vem, porque na sexta-feira eu ainda vou passar mais uma videoaula para vocês, explicando aí no final da nossa matéria, que é a atmosfera e hidrosfera. Como vocês já devem ter visto no roteiro, amanhã é dia de exercício. Então, essa aula foi bom para vocês revisarem todo o conteúdo, que vocês tiraram todas as dúvidas aí dessas atividades e para ver se vocês estão ótimos, se estão craques nisso daí. Eu passei alguns exercícios, não é para chorar, não foi tanto exercício assim, tem muitas páginas, mas tem poucos exercícios. No total, a gente tem 15 exercícios. E a maioria de marcar xizinho ou de completar uma palavra, tudo no livro, não tem nada para fazer no caderno. Então, sem chororô, hein? A aula de amanhã, para quem já leu no roteiro, é uma aula no livro de atividades. Então, você vai buscar lá seu livro de atividades, vai abrir lá no capítulo 2 do volume 1, né? E você vai fazer todos os exercícios que eu marquei lá para vocês. Deixa eu ver se eu tenho eles aqui, ó. Vocês vão fazer da página 18 à página 24, sem desespero, sem chororô, porque amanhã é só isso, não tem que ver videoaula, uhul! É só chegar lá e fazer. Então é bom que você tenha visto esse vídeo hoje. Não faça hoje, tudo hoje, assim, né? Um conselho, não faça tudo hoje, porque às vezes você vai se cansar muito. Se você quiser acabar fazendo tudo que é de ciências num dia só, ok, mas eu não aconselho essa divisão, que você vai achar, não aguento mais ciências, e ciências é muito legal. Então, deixa um tempinho aí, igual na sua grade de horários da escola mesmo. A gente tem aula sempre quarta, quinta e sexta, não é? Então, faz um pouquinho de ciências na quarta, um pouquinho na quinta, um pouquinho na sexta. Eu dividi as aulas dessa maneira aí no roteiro. Então, amanhã é dia de fazer atividades, não precisa assistir videoaula, a não ser que você tenha ficado com dúvida. Então, eu deixei lá no roteiro. Se você ficou com dúvida, assiste a aula do SPE, que eles também corrigiram as atividades. A aula de revisão lá da semana. O link tá aí no roteiro para vocês poderem assistir. Mas se não tem dúvida, não precisa, parte direto para o livro de atividades e realiza lá. Então, em cada página, eu coloquei qual exercício precisa ser feito. Tem página que são todas, mas tem página que não.
tá? Então, olha só, na página 18 é só o 1, na 19 é o 3 e o 4, na 20 o 6 e o 7, na 21 o 9 e o 11, na 22 o 12, na 23 o 15, na 24 16, 17 e 18. Mas são exercícios muito legais, vocês vão dar uma revisão aí de tudo e não pode ficar mais dúvida, hein? Depois de tudo isso, dessa aula, da correção, das atividades que vocês já fizeram, da leitura das matérias, de todas essas videoaulas, finalizaremos o nosso conteúdo de ciências do capítulo 1 e 2 do volume 1 do seu livro, tá? Semana que vem vamos partir pro volume 2 em ciências. Então é isso, gente. Beijo pra vocês, tô com saudade das perguntas, tô com saudade de vocês ficarem tudo amontoado atrás de mim, querendo falar, dos presentes que vocês me dão, de cartinha, de pedir pra pagar o quadro. Tô doida pra voltar já pra escola, pra gente poder se ver de novo, né? Eu gosto muito do contato físico que as pessoas podem ter umas com as outras. E então eu espero poder ver vocês bem no retorno das aulas, que a gente vai torcer para que seja breve. Então por isso a gente vai ficar em casa, cumprindo as normas da Organização Mundial de Saúde, da OMS, para a gente poder voltar o mais rápido possível. Quanto mais a gente fica em casa, mais a gente fica protegido, mais rápido a gente pode voltar para a escola, tá? Beijo para vocês, desculpa o vídeo grande, mas eu acho que todas as dúvidas ficaram sanadas agora, tá certo? Até mais, gente!